Paladar está no ar e hoje a gente vai fazer um programa especial sobre suplementação. A gente sabe que se você fizer a suplementação de maneira correta, acompanhada por profissional, com certeza você vai alcançar aí os seus objetivos e vai ter muito mais saúde. Mas se você fizer de maneira errada, isso pode trazer diversos prejuízos. E é isso que nós vamos mostrar agora no programa Paladar. Pois é, para começar esse nosso programa especial sobre suplementação, a gente está com a nutricionista Mariana França, que vai explicar um pouquinho quando, como e por que se suplementar, né, Mari? Primeiro, o que é a suplementação? A suplementação é um complemento da dieta, né? É muito importante a gente frisar que as pessoas não precisam suplementar assim que começa uma mudança de hábito alimentar. A gente precisa primeiro ver se a pessoa realmente precisa, calcular o cardápio, e o que ela não conseguir através da alimentação a gente complementa com os suplementos. E aí é importante a gente frisar também que hoje a gente sabe que as mídias sociais tomaram conta de várias coisas, inclusive da alimentação e das dietas, né? Muitas pessoas terminam consumindo aquilo que vê nas redes, achando que pode dar certo para ela. Mas se você se suplementar de maneira errada, isso vai trazer mais prejuízo do que benefício, né? Exatamente. Cada caso é um caso, a gente precisa avaliar individualmente. Então, algumas pessoas necessitam desse suplemento e outras não. Para outras, essa suplementação pode até trazer algum problema de saúde, pelo excesso. Então a gente precisa avaliar qual é o período, qual é o horário, qual é a quantidade, tudo isso a pessoa mais indicada para avaliar é o nutricionista. Então sempre passar por uma avaliação com a nutricionista antes de se suplementar, né, Mari? Muito importante. Às vezes a gente recebe no consultório crianças e adolescentes que já passam na loja de suplementação, já pegam o suplemento e já chegam no consultório querendo consumir. Isso é um pouco arriscado. Nem tudo é para todo mundo e aí a gente precisa avaliar qual é o melhor. Então tem que passar pelo nutricionista antes de comprar o suplemento. Então criança pode se suplementar? Pode sim. Criança, adolescente, gestante, idoso, cada caso é um caso. E algumas pessoas acabam associando sempre a suplementação à hipertrofia, ao ganho de massa magra ou emagrecimento, mas não, muito pelo contrário. A gente pode usar esses suplementos para complementar, para ajudar um idoso a não perder massa magra, para ajudar um bebê a ganhar o peso durante a formação, a uma criança a conseguir, que é uma criança que não está conseguindo se alimentar, ela conseguir ter aquele aporte nutricional que é necessário para ela naquela fase. Então, todo mundo pode usar da suplementação desde que avaliado. É porque a suplementação ela ficou agora muito ligada à academia, né? Isso. É tanto que o suplemento mais comum e mais, eu acho que consumido é a proteína, né? Exato. Justamente por isso, o ganho da massa magra, a hipertrofia. Agora existem 3 tipos de proteínas, né, Mari? Explica um pouquinho pra gente a diferença de cada um. Existe a proteína whey protein, a proteína do soro do leite, ela existe concentrada, isolada e hidrolisada. A diferença entre eles é a quantidade de carboidrato e a forma como está a molécula proteína. Então, no whey protein concentrado, tem a proteína, mas também tem o carboidrato, que é a lactose. Então, algumas pessoas que precisam consumir um pouco mais de carboidrato, a gente direciona para concentrada. Que isso seriam o quê? Grandes atletas que precisam de energia? Cada caso é um caso. Alguns atletas necessitam e quando a gente não consegue colocar na suplementação, a gente coloca com a proteína concentrada. Mas, às vezes, até mesmo criança, até mesmo adolescente, a gente consegue direcionar para concentrada. Dose extra. Isso. Certo. Aí tem a isolada, que é só a proteína. Então, ela não tem o carboidrato. Para as pessoas que são intolerantes ou sensíveis à lactose, a gente direciona só para proteína isolada. E tem a hidrolisada, que aí são pessoas que não conseguem digerir muito bem essa proteína. E aí a hidrolisada, ela é essa proteína quebrada. Já é vamos dizer que pré-digerida. Então, essa pessoa consegue absorver de forma mais rápida. A ideia é esse tempo de absorção. Na concentrada, a gente absorve de forma um pouco mais lenta. Na isolada, média. E na hidrolisada, vamos dizer que a gente absorve um pouco mais rápido porque ela já está digerida. Então, vai depender dessa velocidade de digestão, se a gente quer mais ou menos carboidrato. E aí, a gente direciona para esses 3 tipos. E aí, no caso, vamos falar de resultado, né? Como a gente sabe que geralmente as pessoas se suplementam em busca daquele corpo ideal, né? Que cada vez mais parece que as pessoas estão buscando mais músculos, né? Uhum. Homens e mulheres, né, Mari? Assim, a forma física tem mudado mais, essa característica, né? Uhum. Qual seria a proteína mais indicada para aquela pessoa que busca
esses músculos e quer se manter mais sequinha. Seria então essa que tem menos carboidrato na sua fórmula? De uma forma geral, a gente costuma direcionar mais para isolada, porque hoje em dia muitas pessoas têm sensibilidade ou têm intolerância à lactose, então a gente costuma direcionar para essa isolada. Não necessitaria ser essa pré-digerida, não necessitaria ser essa hidrolisada, só se a pessoa realmente tivesse alguma dificuldade de digestão. Mas a isolada já atende muito bem uma grande parte da população. Uma dúvida que eu sempre tenho em relação ao consumo de proteína, por mais que a pessoa faça atividade física, tenha uma boa alimentação, mas ao longo do dia a gente consome proteína. A gente Sim. consome o ovo, a gente consome o frango, a carne. Existe um número mínimo e máximo de consumo de proteína dia por pessoa? Existe esse cálculo, ele é individual, de acordo com o seu tamanho, o seu biotipo, com a sua necessidade energética e o que é que você pretende. Se uma pessoa está buscando um ganho de massa muscular, talvez ela precise de um pouco mais de proteína. Então aí a gente acaba aumentando esse valor. Mas ele é bem individual, é muito importante frisar, porque na rede social, nos fóruns, nos blogs, sempre tem uma quantidade X, mas cada corpo é um corpo. Uma mulher de 1,60 m não precisa a mesma coisa de um homem de 1,80 m. Então é muito importante a gente calcular isso individualmente, e aí o nutricionista ele vai calcular. Então a gente pode colocar isso na alimentação com o ovo, com a proteína animal, a proteína vegetal e o whey protein. E aí, no caso, quando a pessoa consome proteína demais, quais são os riscos que isso pode trazer a longo prazo, até a curto prazo mesmo? Quais são os sintomas que o corpo dá que aquela proteína já está em excesso? Pode acabar havendo a função renal um pouco mais prejudicada, então a gente também pode perceber que a pessoa está tendo uma característica de uma dieta mais inflamatória, porque a proteína ela é um alimento mais inflamatório, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E questões de digestão, questões de não estar conseguindo render muito bem nesse treino ou simplesmente não estar conseguindo ter o ganho de massa magra adequado, porque tem algumas pessoas que já acham que para ganhar massa magra precisa só de proteína, mas não, a gente precisa também de carboidrato. E isso é importante frisar, né? Sim. Tem gente que tira todo o carboidrato da dieta, achando que se comer só proteína vai alcançar. É necessário fazer uma junção, o corpo precisa de tudo, né, Mari? Exatamente. E o nosso músculo, ele precisa de carboidrato. Então, essa questão de baixar muito o carboidrato e aumentar a proteína é mais quando a gente quer perder gordura. E para a gente ganhar músculo, a gente precisa desse carboidrato. Então, precisa estar sempre avaliando e o nutricionista ali próximo para poder dizer se está na hora de parar ou de mudar. É mito ou verdade que quando a gente tem uma dieta mais proteica, a gente precisa também aumentar o consumo de água? É verdade, é super verdade. A gente precisa estar sempre muito bem hidratado e dependendo da qualidade da proteína, então também tem outros ingredientes ali e a gente precisa estar sempre mantendo a hidratação em dia, tanto para que a gente consiga eliminar esses excessos de toxinas que a gente acaba consumindo na alimentação, às vezes até mesmo nessa suplementação. E a gente precisa estar sempre mantendo a nossa função renal tranquila e em dia. Então a gente precisa estar consumindo bastante água, sim. A gente está falando muito sobre proteína, mas existem outros suplementos, né? A gente aqui tem até alguns exemplos deles, né? Tem o BCAA, tem também outros que as pessoas utilizam. Mari, quais são os mais consumidos hoje e por quê? Quais são os benefícios, por exemplo, da glutamina, do BCAA? O que é que eles trazem de benefício? Então, a glutamina é um aminoácido que a gente vai colocar para melhorar a imunidade, melhorar a questão da microbiota intestinal, da permeabilidade intestinal e, consequentemente, imunidade. Então, a gente consegue, sim, colocar glutamina. Alguns estudos ainda falam de glutamina para ajudar num ganho de massa magra, mas o foco principal da glutamina, eu diria que é a imunidade mesmo. Qual a melhor forma de tomar a glutamina? Geralmente, ou muda também de caso a caso? Muda, mas geralmente em jejum a gente consegue colocar essa glutamina em jejum ou até antes de dormir para essa questão da imunidade, para recuperar bem essa parede da mucosa intestinal. Muitas pessoas utilizam a glutamina dentro daqueles shotzinhos, limão, própolis, é uma boa dica? Excelente. Uma colherzinha é o suficiente ou ela tem uma medida ou uma medida? A medida geralmente são 5 gramas, mas aí também cada caso é um caso, precisa ser avaliado. E aí vamos falar do BCAA, que também é bastante consumido, né? Isso, o BCAA, ele está dentro do whey protein, são aminoácidos essenciais, aminoácidos que a gente não consegue produzir e eles ajudam muito na recuperação muscular, questão de fadiga. Às vezes a gente faz o treino e fica muito dolorido, então isso ajuda no rendimento, né? Porque quando a gente está com essa fadiga, às vezes a gente não consegue executar bem o movimento, então
O BCAA ajuda nessa recuperação muscular e faz com que a gente desempenhe melhor a atividade, o exercício e, consequentemente, a gente tenha um resultado melhor, mais eficiente. A gente também tem outros suplementos que visam bem a saúde, como o ômega 3, né? Quais são os benefícios que ele traz, de fato, para o organismo? O ômega 3 é uma gordura excelente anti-inflamatório, então vai ajudar. Para quem busca uma perda de peso, geralmente a gente está com um excesso de tecido adiposo, a gente está com um excesso de toxinas causados até pela quantidade de peso, então a gente precisa desinflamar. E aí o ômega 3 entra aí como um auxiliar importantíssimo nesse processo anti-inflamatório, né, combatendo essa inflamação e ajudando também na saúde da nossa mucosa intestinal. Então, quando a gente desinflama, a gente acaba perdendo peso e o nosso organismo vai trabalhando em equilíbrio por completo. Então, o ômega 3 entra aí até para dar um aporte também nessa quantidade de gordura boa, porque hoje em dia a gente acaba consumindo pouco, infelizmente. Então, entra aí para complementar. Dentro do ômega 3 a gente encontra o EPA e o DHA, que são 2 tipos de gordura. E aí, dependendo de cada caso, a gente coloca mais um ou mais outro e vai modulando de acordo com cada paciente. Se a gente pudesse dar uma dica para quem está em casa, que está querendo se suplementar, a gente já falou que tem que procurar um nutricionista, viu? Para ver o que é que o seu corpo precisa de fato. Mas se você fosse dar uma dica dos suplementos básicos, que eles não causam mais danos do que benefícios, quais seriam eles? Entra aí com certeza o ômega 3. O ômega 3 eu acho que todo mundo pode suplementar, criança, adolescente, mas a quantidade e o período, sempre o nutricionista que vai dizer. Se você não conseguir fazer uma alimentação em quantidade e volume adequado, a própria proteína pode entrar também. A proteína, o whey protein, não é só para quem busca ganho de massa magra, é para quem muitas vezes não está conseguindo consumir aquela quantidade adequada, então é um suplemento super tranquilo da gente usar. Se tiver imunidade mais baixa, a L-glutamina também entra. Então tem vários aí no mercado para ajudar a gente a ter uma saúde melhor. Pois é, então já deu para você entender um pouquinho como é essa suplementação, os cuidados, né? E quando se suplementar. No próximo bloco a gente volta com algumas receitinhas que Mari vai fazer pra gente, como você usar o suplemento para consumir no dia a dia com as receitas deliciosas. É rapidinho, a gente volta já já.